A gente vai conversar sobre esse assunto, na redução no preço da gasolina depois de 7 meses, com a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Virgínia Parente. Professora, bom dia para a senhora, obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Professora, é claro que há uma série de dúvidas a respeito da decisão tomada pela Petrobras, né? Se há pressão política ou não há pressão política. Do ponto de vista técnico, há argumentos que sustentem a redução no preço dos combustíveis anunciada e já concretizada pela Petrobras? Sim, Rafael. Nós estamos assistindo uma queda do preço do petróleo no mercado internacional. Ela não é muito grande, mas ela está aí, não é? Então, de fato, seguindo a política de paridade, é possível repassar essa pequena queda para o mercado interno. Então, a Petrobras não está fazendo nada diferente do que está estabelecido na sua governança e do que se espera, que é essa manutenção de paridade, porque a commodity petróleo é uma commodity transacionada no mercado mundial. Professora, meu bom dia também para a senhora, seja muito bem-vinda aqui ao CNN Novo Dia. A gente vem acompanhando, né, na semana passada, inclusive, o petróleo no mercado internacional voltando a patamares pré-guerra. Isso dá para a gente fazer um exercício aqui de futurologia e esperar mais reduções para as próximas semanas, para os próximos meses e a Petrobras acompanhando isso? Infelizmente não, Stephanie. Bom dia para você também e para todos que nos assistem. O que está acontecendo é que entrou o verão na Europa e diferentemente de nós que consumimos mais energia elétrica no nosso verão, sobretudo nos picos de calor logo depois do almoço, no sudeste do Brasil se liga os aparelhos de ar-condicionado a todo vapor. Lá na Europa e no hemisfério norte, onde está a maior parte dos países desenvolvidos, né, nós estamos falando de toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros, o maior momento de consumo é justamente no inverno, por conta de invernos muito rigorosos. Agora que entra o verão, a demanda por energia se reduz e petróleo é muito usado para a geração de energia elétrica nesse hemisfério. Além disso, nós estamos vendo alguma pressão que ia sobre o petróleo se arrefecer. Por exemplo, a Alemanha, que ia gerar mais energia elétrica com petróleo e com carvão, vai continuar utilizando o gás da Rússia. Isso daí reduz a pressão da Alemanha sobre o petróleo. E nós estamos vendo também uma recessão mundial e uma falta de apetite, uma redução também do apetite por turismo no hemisfério norte diante de um momento de recordes da inflação, que reduz o poder aquisitivo, ou seja, menos viagens, menos demanda por combustíveis de um modo geral no mundo mais rico do planeta. Professora, como é que a senhora avalia a perspectiva de oferta de diesel agora para o segundo semestre? O combustível é bastante usado, né, para transporte de safras agora no segundo semestre. A guerra na Ucrânia, a partir da invasão da Rússia, continua. O governo vai oferecer um auxílio a alguns caminhoneiros, né, de R$1.000, que não é tudo que eles precisam, mas de alguma maneira deve ajudar a que eles abasteçam com um pouco mais de frequência os caminhões, se tiverem serviço para isso e, de acordo com a safra, provavelmente terão. A senhora vê alguma perspectiva de problema no fornecimento do combustível ou não? Bem, é difícil prever. Nós infelizmente, não temos um estoque regulador confortável no país em relação aos combustíveis, não é? Mas existem também, eventualmente, negociações em curso, até com a própria Rússia. Os países, de um modo geral, não estão querendo facilitar a vida da Rússia nesse momento de guerra, justamente para pressionar pelo final da guerra. Mas a defasagem que havia, ela tem se reduzido, sobretudo com essa queda de preço. Então, o segundo semestre, de um modo geral, no Brasil e na maior parte das
Acho que perdemos o contato com a professora Virgínia. Mas deixa eu trazer para cá outra pessoa também que participaria do bate-papo com a professora, mas pode repercutir com a gente um pouquinho do que ela falou. É a Priscila Yasbeck, nossa âncora do CNN Money, está com a gente aqui também falando sobre essa redução, né, Pri? Em 7 meses não víamos a gasolina mais barata por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, então essa redução que foi anunciada aí pela Petrobras, que já traz algumas perspectivas aí em termos de inflação, mas é importante a gente falar que foram 20 centavos ali no reajuste para as refinarias, mas na bomba para o consumidor final, a perspectiva é que haja uma redução de 15 centavos, né? Então, desses 15 centavos, essa expectativa da Petrobras, mas até o professor André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, fala que entre o anúncio do reajuste para as refinarias até esse caminho que todo o combustível percorre até chegar no posto de gasolina, isso pode se perder um pouco. Ele calcula que 1/3 desse reajuste para baixo vai chegar, no fim das contas, na bomba para o consumidor. Então, ele fala que o impacto em termos de inflação é marginal, né? Um impacto muito pequeno, ele fala ali de um impacto de 0,05 ponto percentual, que poderia ser maior se o repasse fosse feito por completo. Tem uma questão também, a gente tem conversado com alguns participantes da cadeia de etanol e também da cadeia de distribuição de combustíveis, e o que eles dizem é que como as margens ficaram apertadas, porque durante algum tempo os preços foram mantidos abaixo dos preços internacionais, as empresas elas tentam recompor um pouco dessas margens para compensar o prejuízo dos últimos dias aí, então por isso talvez o repasse não seja por completo. Ô Pri, a gente retomou agora o contato com a Virgínia Parente, que é economista, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Você também tem pergunta para fazer para ela, né? Tenho sim. Obrigada, professora, pela sua participação. Professora, eu queria colocar justamente essa questão sobre o que chega para o consumidor final e o que não chega, né? Então, esse reajuste que a Petrobras anunciou é de 20 centavos, sendo que seria uma redução na bomba de 15 centavos, mas ainda assim tem essa questão que algumas empresas participantes da cadeia, né, de distribuição de combustíveis dizem que, como houve um prejuízo aí nos últimos meses por causa dos preços que foram mantidos abaixo do mercado externo, talvez eles tentem recompor um pouco das margens e não repassem essa redução de custo para o consumidor final. A senhora acha que isso pode acontecer? Olha, a estrutura de mercado varia muito de município para município. Tem municípios no Brasil, cidades importantes, onde há diferentes donos de postos de gasolina que competem entre si. E aí fica mais fácil deles quererem atrair o consumidor repassando esse pequena redução, porque estão adquirindo a matéria-prima a ser distribuída por um preço mais baixo. Em municípios onde há um único dono, onde todos os donos comem pizza junto ou tomam uísque no domingo, fica mais difícil isso acontecer. Agora sim, você falou bem, tem uma parte importante de etanol e o mercado de etanol funciona de uma maneira não necessariamente atrelada ao mercado de petróleo. A cana pode seguir, por exemplo, para fazer açúcar, e se o preço do açúcar disparar no mercado internacional, ou se a gente tiver uma quebra de safra, nós também podemos ter um choque de custos de etanol do álcool anidro, não é, que é misturado na gasolina. Nós temos o etanol competindo, que tem um pouquinho de água, e nós temos o álcool anidro, que é justamente esse etanol sem a água, que é misturada num percentual na nossa gasolina. Virgínia Parente, economista, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora, muito obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez. Bom dia para a senhora. Um grande prazer. Um abraço.